Olá, seja muito bem-vindo a este canal para mais um estudo através dos escritos bíblicos. E hoje nós temos um tema numa prática muito comum, que toca numa prática muito comum no meio religioso. Muita gente participa dessas campanhas buscando socorro, cura, resposta e direção, mas surge uma pergunta séria. Quando a fé deixa de ser confiança em Deus e passa a ser conduzida por fórmulas, votos, objetos, prazos e pressão religiosa? Primeiro problema está em confundir fé com repetição programada. A fé bíblica não é uma técnica para pressionar Deus, nem um método para destravar bênçãos por insistência religiosa. Jesus corrigiu essa mentalidade quando disse, nos registros de Mateus, capítulo 7, capítulo 6 e versículo 7 a 8. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes vós lhe pedirdes. Isso não condena a oração perseverante, mas derruba a ideia de que Deus responde por desgastes, por técnica ou por quantidade de atos religiosos. A oração da fé é outra coisa. Tiago ensinou nos seus registros, no capítulo 5, versículo 15, que diz: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Fé bíblica repousa na confiança, não em um calendário de campanha, usado para mover o povo pelo medo. O segundo erro aparece quando a necessidade do povo vira a oportunidade de controle. No templo apostólico, Simão viu o poder de Deus e tentou transformar aquilo em recurso religioso. E Pedro respondeu com firmeza, nos registros de Atos, capítulo 8, versículo 20. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Esse texto atinge diretamente qualquer ambiente onde a bênção parece depender de oferta especial, envelope, voto financeiro ou sacrifício marcado por líderes. Paulo ensinou generosidade, mas sem pressão religiosa, dizendo aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quando uma campanha transforma a dor humana em moeda espiritual, a fé deixa de ser descanso em Deus e passa a funcionar como técnica de manobras
com consciências fragilizadas. A nova aliança não sustenta barganha espiritual, porque a base do acesso a Deus já foi estabelecida em Cristo. O escritor aos Hebreus afirma, nos registros de Hebreus, capítulo 10, versículo 14, porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Se uma só oferta aperfeiçoou para sempre, nenhuma campanha pode ser apresentada como complemento para alcançar favor divino. Paulo também declarou que Cristo cancelou a acusação que pesava contra o povo, dizendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Para você se aprofundar mais ainda nesse estudo, neste assunto, assiste também um vídeo em nosso canal com o tema O que é a liberdade em Cristo? Esse conteúdo ajuda a compreender porque a vida em Cristo não depende de julgos religiosos, campanhas de méritos ou medo de perder acesso a Deus. Eu vou deixar o link também na descrição do vídeo. Um outro ponto decisivo é que campanhas, muitas vezes, criam mediadores práticos entre Deus e o povo. A pessoa passa a crer que precisa entrar na corrente certa, obedecer ao líder certo, tocar no objeto certo, participar no dia certo e fazer o voto certo. Mas a Escritura afirma em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Portanto, a questão não é negar a Deus. Não é negar que Deus age, cura ou consola, responde e sustenta. A questão é rejeitar a tentativa de transformar a fé em mecanismo religioso de resultado. Isso elimina qualquer sistema que coloque líderes, ritos ou campanhas como ponte obrigatória para Deus. João também ensinou a maturidade espiritual, ou seja, a maturidade para os filhos de Deus, quando escreveu na sua primeira carta de João, capítulo 2, versículo 27. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas, como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Para você se aprofundar mais nesse estudo, deste assunto, assista também o vídeo em nosso canal com o tema Você não precisa de um pastor como mediador entre você e Deus. Esse conteúdo ajuda a discernir a diferença
entre ensino que edifica e liderança que ocupa o lugar da consciência diante de Deus. Eu vou deixar também o link na descrição do vídeo sobre o tema "Você não precisa de um pastor como mediador entre você e Deus". Portanto, como eu falei, a questão não é negar que Deus age, não é negar que Deus cura, consola, não é negar que Deus responde e sustenta. A questão é rejeitar a tentativa de transformar a fé em mecanismo religioso de resultado. Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1: "Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão". Essa liberdade não é frieza espiritual, é maturidade diante de Deus, sem superstição religiosa. E se Deus já entregou tudo em Cristo, nenhuma campanha pode vender aquilo que vem de graça. Pois Paulo declarou aos Romanos, capítulo 8, versículo 32: "Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas?" A fé bíblica, ora, confia, serve, reparte e persevera. A técnica de manobras cria medo, dependência, cobrança e expectativa artificial. Olá, meu prezado irmão, minha prezada irmã. Muito obrigado por acompanhar este estudo que beneficia, que nos edifica até aqui, que nos tem edificado até aqui. Que esta reflexão fortaleça sua clareza bíblica, firme sua consciência na graça de Deus e ajude você a distinguir fé verdadeira de práticas religiosas que exploram medo, urgência e necessidade humana. A vida em Cristo não precisa de fórmulas para alcançar Deus. Precisa de entendimento, confiança, liberdade e firmeza contra confusões religiosas que testam substituir a suficiência da obra consumada por campanhas, votos e técnicas de pressão espiritual. E se você chegou até aqui, eu solicito você que se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Se você já é inscrito, deixe o seu like e um grande abraço. Até o próximo vídeo.